Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, queridos amigos, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que é a política e o espiritismo. E o que o espiritismo tem a ver com a política? Pois é, antes de explicar o que o espiritismo tem de vínculo com a política, eu quero explicar o que é política. A política nada mais é do que a ciência que governa um estado ou uma determinada nação. E tem por trás como objetivo a negociação dos interesses coletivos. A política ela foi criada lá na Grécia Antiga. E nessa época, Aristóteles classificou a política em dois patamares. Um deles, que é o patamar ético, que estava muito vinculado à questão individual de como nós representamos individualmente um determinado cidadão, e também um segundo patamar, que é o político. E o que seria esse patamar? É justamente esse interesse coletivo, de como a gente pega esse interesse individual e transforma no interesse geral de uma determinada população. E o que isso tem a ver com o espiritismo? Bom, quando a gente vai estudar o espiritismo, nós sabemos que toda a humanidade precisa atuar através da lei do progresso, evoluir, moralmente, evoluir como humanidade, evoluir como cidadãos. E lá na Gênesis, no capítulo 18, nós temos também, através dos espíritos, a explicação que para acontecer a lei do progresso, nós precisamos separar ela em dois momentos. O primeiro momento, que são as grandes mudanças que a humanidade precisa passar, que podem ser consideradas aí as grandes catástrofes, as grandes mudanças de cunho natural, que muitas vezes fazem, as pessoas saírem daquela zona de conforto e de alguma forma progredirem como humanidade, como seres espirituais, evoluindo moralmente, evoluindo espiritualmente. E a segunda são aquelas pequenas mudanças que muitas vezes são imperceptíveis e que ao longo de grandes gerações a gente percebe essa mudança da humanidade. E aí dentro dessas mudanças nós falamos principalmente das leis, das regras, dessas pequenas mudanças que o próprio homem consegue fazer. E a política está inserida nelas, porque é através da política que nós definimos quais são as leis, como a gente vai conduzir a nossa sociedade, a nossa humanidade, através desses nossos representantes. E quando a gente fala a respeito de política e espiritismo, muitas pessoas se questionam, mas nós espíritas podemos, de alguma forma, ser políticos? Nós devemos ser políticos? Sim! Devemos ser políticos, estar sempre pensando nessa coletividade. E podemos nos candidatar à política? Por que não? Todos podemos nos candidatar à política. Porém, nós temos que separar o trabalho político do trabalho fraternal, que muitas vezes as pessoas confundem, não sabem diferenciar, e aí acabam querendo criar partidos políticos ou envolver o centro espírita na política. E nós precisamos lembrar que o centro espírita é um local de atendimento fraterno, que recebe pessoas de várias religiões, pessoas de várias crenças diferentes e com certeza de também opiniões diferentes em relação à política. Então nós não podemos misturar no centro espírita essa questão de partidos políticos ou de interesses políticos. Nós temos que pensar primeiramente nesse atendimento fraternal. Como Jesus já nos trouxe, principalmente avaliar essa questão do amor e da caridade, desse sentimento fraterno, desse sentimento de atendimento fraterno para toda a sociedade. Era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Um beijo grande e até o próximo Conexão Espiritual.